Fala, 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 pessoal, olha quem tá aqui comigo hoje. Com o filtro do Frozen. É, o filtro tá nevando aqui, até parece que tá nevando. Mas pessoal, estamos 20 minutos atrasados. Por que será, hein? O que você acha? Porque sempre quando eu tô na live junto, o Carl não se importa de atrasar. Você viu só? Na verdade, não. É que a live começou lá na mesa do café. E aí a gente já começou a resenha lá no café e tava gostoso o café lá na mesa com as crianças, com a Aline, com a Devocional. Aí a gente aproveitou lá, tá? Mas a gente está aqui hoje novamente para perguntar como é que foi o final de semana de vocês. Espero que tenha sido tudo muito bem. Semana começando para todo mundo, os desafios pela frente. E antes da gente entrar no assunto, qual que é o assunto hoje? O assunto hoje é... Tem que dar um título pro assunto agora? É, um título pro assunto. Vamos falar de fermento hoje? Não vamos falar de fermento. Falar de fermento? Ui, ai, ai, Jesus amado, você já sabe o que aconteceu de novo aqui, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, caiu meu chimarrão. Pra variar, caiu meu chimarrão. Por que ele não deixa mais pra lá? Meu Deus do chimarrão? céu. Mas é isso aí, pra começar bem, entendeu? Já começamos aqui, ó. Ó. Então, Aline, apareça, Aline. Apareça. Ele Ficar cresça. nós dois na metade vai ficar ótimo. É, né? Aí. Então, pessoal, hoje o assunto é bolo, não, fermento. Mas antes de eu começar falando com a Aline aqui sobre o assunto de hoje, eu quero fazer uma análise com vocês. Hoje de manhã, enquanto eu corria, eu vi uma freira atravessando o meu caminho. Uma freira atravessando bem na minha frente, assim, ali na 15. Aí eu olhei aquela mulher assim e o Espírito Santo falou assim, ó: existe um estado mental de conforto nela. E aí o Espírito Santo me perguntou para mim hoje: qual é o teu estado mental de conforto? Aí eu passei assim na frente de uma padaria, tinha uns dois caras assim meio efeminado, com a meinha erguida, usando rider, fumando cigarrinho, olhando no celular. E aí de novo o Espírito Santo falou assim, ó: qual é o estado mental de conforto que você tem? O da freira é ali na sua puritanidade, na sua virgindade, na sua castidade. Aqueles rapazes ali é na sua vida social, mídia, dentro do cafezinho, fumandinho, no meio da fumaça, quentinho. Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente está dentro de casa, assistindo um seriado, deitado no sofá, debaixo das cobertas. Existe um estado mental de conforto em todo ser humano. Todos nós temos um estado mental de conforto, ou seja, é uma maneira de ser que me gera segurança. É um lugar onde você arquiteta a sua vida em torno e isso te traz segurança. Esse é o estado mental de conforto. E aí a pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: o estado mental de conforto teu tem a ver com você ou tem a ver com os outros? Aquilo que você faz para terminar em você ou aquilo que você faz termina em alguém? Eu particularmente desenvolvi ao longo dos anos um desejo intuitivo de ser padrão. Existe em mim um desejo intuitivo de ser padrão. Eu sou altamente competitivo, sou um cara que gosto de correr mais rápido, sou um cara que gosto de saltar mais longe, sou um cara que gosto de jogar mais longe, de jogar mais alto, sou um cara que gosto de descer antes, arriscar na frente dos outros. Por isso que eu caí na moto com você, na trilha? Sou um cara que gosta de acelerar quando tá engarupado na trilha, entendeu? Com a Aline. Obrigada por Quase explicar morrendo porque de eu medo. tô com o joelho roxo. Mas o fato é que dentro de mim, desde a minha infância, eu desenvolvi um desejo intuitivo de ser padrão. Eu gosto de ser padrão. Isso é uma coisa natural minha. E por isso eu me esforço em tantas coisas. Por isso eu me dedico a tantas coisas. Por isso eu sou exigente comigo mesmo. A Aline deve estar aqui. Ela deve pensar bastante coisa, que eu sou exigente comigo mesmo, que me torna um chato
na vida dela, porque daí eu só percebo quando você é chato comigo. Quando você é chato com você, eu não percebo. Então, mas eu sou chato com você porque eu já sou chato comigo. Mas o fato é que eu fiquei me perguntando, será que esse instinto de ser padrão, esse estado intuitivo de querer ser um padrão, eu faço isso por mim ou faço isso pelos outros? Será que eu estou querendo beneficiar alguém ou será que eu estou querendo beneficiar a mim? E eu precisei ser sincero comigo mesmo hoje, e isso me fez analisar por que uma freira é freira. Será que isso beneficia alguém? Ou será que porque ela, naquela condição de freira, ela se sente segura, ela se sente confortável, ela se sente bem? Não pode ser as duas coisas? E esse é o desafio que eu queria lançar hoje. O teu estado mental de conforto precisa atender os dois. Precisa ser bom para você e precisa ser bom para alguém. Por isso que quando a gente ama o próximo é porque a gente se ama também, não é esse o versículo? Isso. Ama o próximo como a ti. Desenrola, pode falar. Eu tava pensando bastante sobre algumas coisas que a gente escuta e pessoas que falam assim, mas eu nunca decidi ser isso, eu nunca quis viver isso. E na verdade a pessoa terceirizou o eu, né? E o eu, né? Deus ele te deu você mesmo para você cuidar de você mesmo, né? Então quando alguém fala assim, eu nunca quis isso, eu não entendo, porque eu entendo, porque às vezes a gente faz isso inconscientemente. Mas na verdade é porque a gente se sente egoísta, né? Muitas vezes pensando na gente mesmo. E na verdade a Bíblia fala que Deus ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então o que acontece? Se você não quer algo ainda e você está fazendo, isso não é o que Deus quer. Deus não quer o teu sacrifício. Deus quer que você queira fazer o que você faz. Isso. Eu tava pensando ontem, né? Quando a gente então não quer o que Deus propõe pra gente, então a gente espera o querer nascer em nós. Isso. Esse é o saudável, não é você ir fazendo e falando que, mas Deus quer que eu faça, vou fazer por obediência. E o teu querer fica ao léu. Não, o teu querer ele precisa andar junto, né? Senão você seria um espírito e teu corpo só serve de enfeite na terra. E não é isso, né? Então, pra gente não precisar passar por esse tipo de crise na vida, dicotomia, né? a gente precisa deixar o querer nascer também, né? Brotar o querer de Deus, brotar em nós. Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E é muito louco isso, porque como que eu posso... então não é para eu viver a vontade de Deus, mas Ele que efetua a vontade dele no meu querer. E aí o Rec terminou o culto nesse domingo com uma coisa bem legal. Ele colocou, não sei se você pegou essa lá, mas foi violento. Ele falou assim, Quando que ele não abre a boca e não é bom o que ele fala? E aí ele falou assim, cara, Deus é amor. E o amor não procura os seus próprios interesses. Então qual que é a lógica de Deus pedir pra gente cumprir a vontade dele, se ele não busca os interesses dele? Deus não busca os seus próprios interesses. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Opa, nessa eu não essa aí foi assim, atrás do Calvin, na verdade nem o Rieck percebeu o que ele falou. Essa é a verdade, mas quando ele falou eu falei, opa, tem mistério. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Só entrar nesse mistério. Então é o seguinte, olha que legal. Existem dois tipos de crente. Existe um crente que se relaciona com Deus fora dele e um crente que se relaciona com Deus dentro dele. Enquanto você achar que Deus está no céu, que o Pai Nosso está no céu, enquanto você achar que você precisa entrar na presença de Deus, você vai sempre se orientar por um Deus que precisa ser buscado, um Deus que precisa ser consultado em oração, um Deus que você precisa subir a montanha para encontrar Ele face a face. E aí é toda aquela coisa, né? Irmãos, vamos adentrar na presença de Deus, mas só entra na presença quem saiu da presença. E o fato é que nós somos a habitação de Deus. Se eu sou a habitação de Deus, como que eu posso entrar na presença de um Deus que habita em mim? Não faz sentido. E aí é bem interessante, porque a Bíblia diz assim, como o homem se une a uma prostituta e se torna um só com ela, assim é aquele que se une ao Senhor e é um só espírito com Ele. E aí você precisa entender que você tem a oportunidade hoje de se relacionar com Deus dentro de você.
Um Deus dentro de você é entender que você e Deus é a mesma pessoa. Meu Deus do céu, como assim, Cal? O que você está falando? Eu estou falando que Deus ele se funde em você, assim como eu e a Aline, a gente é dois e você só está enxergando, a gente é um, mas você está enxergando dois. Assim é aquele que enxerga para mim e vê Deus e percebe que é dois, mas a gente é um. Você precisa crer que você é um com Deus. Amém. E quando você é um com Deus, o que você pensa, Deus pensa. Quando você é um com Deus, o que Deus fala é você falando. Quando você é um com Deus, o que você sente é Deus sentindo. O que você ama é Deus amando. Então é uma vida muito mais integral. E aqui a gente entrou na integridade. Aqui a gente entrou naquilo que a gente vai abordar hoje, sobre a questão do secular. Por quê? Porque é uma cultura que colocaram na gente, vindo da religião, entre o sagrado e o profano. Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre luz e trevas. Só que na verdade, entenda que você e eu, a luz pertence a Deus, as trevas pertencem a Deus, o bem pertence a Deus, o mal pertence a Deus. O conhecimento do mal e do bem, o problema era que a partir de então, a árvore do conhecimento do bem e do mal já existia. Sim. Só que qual foi o problema de Adão? Que agora ele tem o discernimento. Antes ele sabia exatamente o que era bem e o que era o mal. Agora ele vai discernir entre o bem e o mal. E essa herança de Adão está dentro da gente. A gente fica vivendo a vida tentando discernir entre o bem e o mal. Só que isso é pecado. Isso é consequência do pecado. A gente não foi criado para discernir bem e mal. É verdade. Aos olhos do puro tudo é puro. Então eu enxergo na impureza a pureza, eu enxergo no mal o bem, eu enxergo no profano o santo. Muito louco isso. É que daí a gente tá movido por propósito, né? Não é o que eu tô enxergando, mas o que eu faço com o que eu enxergo, né? Só que aí colocaram uma cultura na gente do quê? Ah, Cal, é que eu tenho meu trabalho secular. E aí, como é que fica tal do trabalho secular? Só tem trabalho secular quem não entendeu que você e Deus é a mesma pessoa e aonde Deus está, você está. Então, se aonde Deus está, você está, isso significa que não existe secular para aqueles que creem. Não existe secular para aqueles que creem. Ah, essa música é secular. Ah, esse meu trabalho é secular. Ei, secular significa sem Deus. E o que pode ser sem Deus quando Deus habita em mim? Então, a música que eu escuto, não tem como eu escutar sem Deus a música. Ah, eu estou escutando música secular. Não, eu simplesmente não escuto tal música. Não é porque ela é secular, é porque essa música não tem nada de Deus nisso. Só a questão é que eu não sou secular. Então, as pessoas fizeram uma distinção aqui, ó, o meu trabalho secular e o ministério. E aqui é o valor fundamental dessa live. Para todos que creem. Todos que creem estão em ministério integral. Ministério integral não é uma propriedade daqueles que têm um púlpito e um santuário. Se você crê, se você é nascido de Deus, você está em ministério integral. Fala um pouco sobre isso aí, Aline, baseado aqui em Gálatas. Gálatas 9 diz um pouco de fermento. 5:9. Gálatas 5:9 diz um pouco de fermento leveda toda a massa. E Mateus? Não, cadê? 1 Coríntios. 1 Coríntios 7? 5, 7? 5, 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o fermento, na verdade, ali é sinceridade e verdade, né? Aquilo que nos move. E o que eu acho interessante é que o problema do fermento velho qual que é? Ele não cumpre o propósito pelo qual ele existe, né? E aí eu acredito que muitas vezes a gente tá na expectativa de algo novo, algo crescer na nossa vida usando o fermento velho, né?
E o fermento velho, ele não cumpre o propósito. E aí, às vezes, gera essa frustração que às vezes a gente tem das coisas não crescerem. E ali diz que esse fermento que nós usamos é sinceridade e verdade, né? E ali também, na palavra, quando ele fala sobre o fermento dos fariseus, é a hipocrisia, né? E hipocrisia é você se tornar um personagem, é como um personagem de uma peça de teatro. Essa é a definição para fariseu. Ele ensaia algo para apresentar algo, ele se esforça, ele passa a vida ensaiando para ter o momento da apresentação da peça, mas ele não é o personagem que ele está apresentando. Essa é a maior frustração, né? Que a gente acaba tendo, por quê? Porque a gente queria ser o que a gente representa, né? E aí Jesus vem e dá essa nova oportunidade para a gente usar da sinceridade, do fermento da sinceridade, da verdade, para receber a Ele e assim conseguir não ser um personagem na vida, não ser um personagem, um ator na vida, né? Um ator, porque o ator ele representa algo e não é algo. Mas nós somos e representamos a mesma coisa. Existe verdade e sinceridade nessas duas afirmações, né? Aquilo que Deus diz que a gente é. E se a gente recebe a Cristo, a gente se torna aquilo. Essa é a verdade do Evangelho, né? Quando aquilo que foi dito a nosso respeito reflete naquilo que nós somos. E aí, essa é a verdade e sinceridade, né? É interessante que esse princípio, um pouco de fermento levado a toda a massa, explica por que o mundo ainda não está transformado. Se a gente é fermento e o mundo é a massa, o que tem de errado que a massa não está sendo levedada com integridade, com verdade, com honestidade? Por muitos séculos a religião falou assim, ó, sai da massa, tem que largar a massa, não toca no mundo, saia do mundo. Mas na verdade Deus amou de tal maneira esse mundo que deu sua vida, deu seu filho. A religião ela falou assim, ó, saia do mundo, e Deus falou assim, ó, Jesus falou, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. A questão minha e tua como crentes em Jesus não é que a gente consiga se separar do mundo. A questão é que eu e você, nós precisamos entender que nós somos livres do mal. É a graça da garça. Sabe a garça que ela passa no meio do banhado assim, no meio do lodo, e quando ela sai do outro lado a pena está mais limpa do que quando ela entrou. Tá mais limpa do que a minha, que não foi lá no lodo. Exatamente. E aí a graça da garça significa que o bem vence o mal. O puro descontamina o impuro. Eu cresci numa realidade que meus pais, né, a minha religião falava assim, ó, uma maçã podre apodrece toda... Cuidado com as maçãs podres. A religião acredita que uma maçã podre apodrece toda a caixa. Só que o reino de Deus diz que uma maçã boa tem poder sozinha de desapodrecer uma caixa inteira. É o bem que vence o mal. E aí, Jesus era essa maçã boa na caixa podre. Jesus, quando o jovem rico chega, ele diz, bom mestre. Jesus olha e fala, não há um bom sequer. Jesus estava sendo modesto, porque ele estava se ausentando da estatística. Jesus era bom. Bom significa legal, o contrário de bom é ilegal. E aí Jesus fala, não há um legal sequer, todos estão ilegais na terra. Mas Jesus não, Jesus estava com legalidade sobre a terra. Mas ele se ausentou dessa estatística. Segundo os fariseus, ele não estava sendo legal, né? Por quê? Talvez por isso que ele se ausentou da estatística. Como legal? Porque ele estava infringindo as leis que eles tinham ali. Isso, mas essa legalidade era de justificação, de justiça de Deus. Em Deus toda a humanidade estava ilegal, por causa do pecado de Adão. E Jesus não nasceu só de homem, nasceu do Espírito, por isso ele já estava fora dessa estatística. E aí Jesus ele fala assim, não há um bom sequer. Só que Jesus era o bom que tornou todo mundo bom. Jesus era o justo que justificou a todos. Jesus era o cordeiro imolado que de uma vez para sempre removeu o pecado do mundo. De uma vez para sempre, chegou na gente.
Então, o que a gente quer deixar de mensagem hoje? É tempo de uma invasão social da igreja. Nós precisamos crer numa invasão social da igreja nos pontos mais altos da influência desse mundo. Ei, você precisa chegar lá. E o interessante é porque a gente olha para as coisas, vamos dizer, que são importantes, né? Ou as pessoas que dominam certas áreas, e a gente olha uma massa muito grande, né? E a gente pensa como igreja, quando que nós vamos poder influenciar? Quando que nós vamos chegar a esse tipo de influência? E na verdade, a Bíblia diz que é um pouquinho de fermento que leveda a massa, né? Então, a questão não é que a gente precisa ser grande quantidade de fermento, a gente só precisa ter um pouco para que toda a massa seja levedada. Então, por que nós menosprezamos um pouco de fermento, né? Porque a gente acredita que não existe eficácia naquilo que nós estamos crendo para alcançar o todo. Só que a Bíblia diz que quando nós temos esse fermento, ele vai influenciar a massa inteira. Então, por isso que nós somos... Talvez você está sendo justo na sua casa, está tendo uma decisão de integridade na sua casa, e você acha que isso não muda o Brasil, entende? Você acha que isso fica só no teu mundinho, mas a Bíblia diz que aquilo que acontece em secreto, tanto o bom quanto o mal, é anunciado de uma maneira estrondosa. Então, aquilo que você faz em silêncio, aquilo que você faz nas suas pequenas atitudes, elas refletem no todo. Isso a gente precisa crer para parar de ter uma mente megalomaníaca, ou sei lá, achando que a gente precisa ser muito famoso, ser muito influente, ser muito alguma coisa para influenciar a massa inteira. A Bíblia diz, não, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? É interessante que Samuel foi o fermento na vida de Davi. A gente viu Davi na história. Davi é o grande homem da história. Mas a gente sabe que alguém tocou Davi, alguém ativou Davi. Assim como a gente sabe que existia José, que talvez foi fermento na vida de Potifar. Daniel foi fermento na vida de Nabucodonosor. Billy Graham foi fermento na vida de Obama, na vida de vários presidentes. E às vezes a gente quer ser massa, e às vezes a gente se sente menor porque a gente não é a massa. Mas você não foi levantado para ser uma massa, você foi levantado para ser levedura, aquele que tem poder sobre a massa. Tava pensando quando Samuel foi para ungir Davi, né? Davi, ele já estava agradando a Deus, fazendo uma coisa que, cara, tava cuidando de ovelha, tava protegendo as ovelhas, tava no pasto. E aí eu pergunto para você, Davi tava agradando mais sendo ele no pasto, ou quando ele foi rei, ou quando ele derrotou Golias? Né? Muitas vezes a gente tem uma mentalidade de medida de agradar a Deus na nossa mente. E isso tá totalmente errado, porque eu acredito e creio que Davi, se ele não tivesse chegado até onde chegou, ele continuaria agradando a Deus, cuidando de ovelha e beleza, entendeu? Isso que a gente precisa entender, que a medida como Deus olha, a gente não muda em relação aos cargos que nós assumimos, em relação né? Ele continuava agradando a Deus porque ele tinha um coração segundo Deus. Então, quando você tem um coração segundo Deus, você está agradando a Deus. E esse é o mistério que Jesus falou assim, ó, o reino de Deus é semelhante a fermento de uma mulher. Mateus 13:33. Ele diz, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Às vezes a gente pensa que não tem fermento, mas é uma questão de tempo. Se você já está envolvido com a farinha, se você tem certeza que você é fermento, existe o dia que você vai ser levado ao lugar final daquilo que você foi levantado. E seja para ser primeiro como José, né? Depois de sonhador, ele foi a governador, de prisioneiro a governador.
Era um fermento que o José governador já era o José prisioneiro. Só mudou o ambiente, mas o fermento que já estava fermentando a prisão já era o fermento que estava alimentando o Egito. Então, o que a gente quer trazer hoje de desconstrução? Tire da sua mente que quem está em ministério integral são aqueles que carregam púlpitos e santuários. Todo cristão é um pastor em tempo integral. Todo crente em Jesus está em ministério integral. Mas talvez o teu púlpito não é dentro de uma igreja, talvez o teu púlpito é atrás de uma mesa de advogado, talvez o teu púlpito é atrás de uma tribuna na Câmara Municipal, talvez o teu púlpito... Mas a questão é o que você fala naquele púlpito. O seu discurso muda na igreja do que a tribuna da Câmara Municipal da sua cidade? No seu púlpito hoje, como um comerciante, dono de um supermercado, dono de um restaurante, você tem o mesmo discurso? Você usa o teu fermento que você usa lá na igreja? Ou quando chega no seu trabalho você desliga e vira farinha com as pessoas? É outro problema que eu vejo, que as pessoas não enxergam o trabalho delas como uma ferramenta de Deus. Então o que acontece? O secular acontece quando nós enxergamos o nosso trabalho também como não sendo da parte de Deus, e o que acontece? Nós somos chamados para fluir nos dons que nós recebemos do Espírito, certo? E aí o que acontece? Se você não consegue ver o reino de Deus crescendo no seu trabalho, não tem como você ser bem sucedido no seu trabalho sendo um cristão. Por quê? Porque a alegria de um cristão é ver o reino de Deus crescer. E o reino de Deus é alegria, paz e justiça. Então, se você não tem alegria no seu trabalho, se você não tem justiça e paz, se você não tem essas características, você vai se sentir frustrado, porque você vai sentir que o reino de Deus não está crescendo no teu ambiente de trabalho. Então, para você se sentir bem sucedido no seu trabalho, você não precisa mudar de emprego, você só precisa averiguar se essas três coisas estão crescendo no teu trabalho. Então, como é que, por exemplo, você está trabalhando hoje numa loja de cosmético, por exemplo? Como é que você consegue estender a alegria, a paz e a justiça ali? Você com certeza vai ter a oportunidade de estabelecer esses três elementos do reino de Deus, e você vai poder, de uma forma criativa, fazer isso, né? A justiça, reposicionando as coisas, às vezes reposicionando com uma campanha de marketing, por exemplo, trazendo uma verdade, um valor sobre a beleza. Então, assim a gente vai conseguindo manifestar o reino, e é ali que a gente deixa de ser um bando de crente frustrado, porque a gente passa 8 horas do nosso dia num emprego onde a gente não consegue ser reino de Deus. Isso é frustrado, você não se sente parte de fazer o reino crescer. Aí você chega na igreja 1 hora por semana, 2 horas por semana que você está na igreja, ali o reino está crescendo. Aí é óbvio que você vai ficar frustrado, você vai querer ou morar na igreja, né? Ou desistir de vez da igreja, porque você fala assim, cara, eu quero viver isso. Vai se frustrado no trabalho. Isso. Aí você fala assim, não, calma, mas se eu começar a falar disso aí no meu trabalho, eu vou perder o emprego. Teu emprego não vale nada. Um emprego desse não vale nada. Eu sempre brinco, né? Se aquilo que eu mais valorizo, o meu emprego, pede para eu renunciar, você devia pular fora, cair fora dessa empresa. Ou colocar o reino de Deus ali, né? Isso. Só estabelecer o reino. E aí ali. O reino de Deus ali é o seguinte, vai ser preso, vai ser jogado na cova dos leões. Ó, se você anunciar esse teu Deus aqui, você vai levar desconto de salário. Assume o ônus. No máximo o que vai acontecer é perder o emprego. Qual a diferença de sair do emprego ou perder o emprego? Mas identifique, corra o risco. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Ele vem antes do teu trabalho. O teu trabalho não é a tua fonte de renda. Tua fonte de renda é o Deus da sua vida. E um canal que ele usa, um meio que ele usa é o seu empreguinho. E outra, eu vou te falar uma coisa, eu já falei isso aqui várias vezes na live. A semente do trabalho está em você. O teu emprego é só a terra. Não se preocupe. Se você sair do seu emprego, as sementes estão em você. O teu trabalho está em você, não está no teu emprego. Teu emprego, ele incuba, ele como é que é o óvulo quando tem ele fecunda o teu trabalho.
Então não tenha medo de perder o trabalho, porque se não der ali no mercado, você vai no açougue, se não der no açougue, você vai no escritório, na escola. Se você não conseguir na escola, você vai na banquinha. Eu acho que ainda é mais simples, eu acho que você não vai precisar nem mudar de emprego, você vai conseguir estabelecer. Vai, porque o reino de Deus, ele é alfa, o reino de Deus, ele comanda, a luz, ela governa, o dia governa sobre a noite. Vou perguntar pro Cal aqui, vou fazer uma pergunta. Como que você consegue enxergar o reino de Deus hoje na mini fazendinha? Eu consigo enxergar o reino de Deus... Olha que legal essa pergunta da Aline. A mini fazenda é um negócio que dá mais trabalho do que dinheiro, mas dá dinheiro, né? Isso é muito bom. Então, primeira cláusula áurea: se você tem um negócio e não dá lucro, fecha o negócio, porque propósito do negócio de uma empresa é dar lucro. Propósito de igreja é dar prejuízo. Então não tenha medo que uma igreja dê prejuízo, porque não existe prejuízo onde você trabalha com a matéria-prima chamada gente, humanidade, pessoas. Mas quando você tem uma empresa, não olhe empresa como ministério, onde você só leva na cabeça, vai vendendo as coisas, vai perdendo teu patrimônio para tentar tentar manter um negócio que você tem ideologia ministerial dentro de uma proposta de business, tá? Então esse final de semana eu tava lá na mini fazenda e de repente vi uma mãe com 2 crianças e aí comecei a falar com ela. Ela falou: você sprichst du Deutsch? E aí eu peguei e respondi. Ela falou: você é o tal do alemão, então, dono da mini fazenda? Eu escuto muito falar de você. Aí, nunca ouvi ninguém chamando você de alemão, só o Eros. E aí eu falei: já fui mais alemão, tô cada vez menos alemão, mas a minha esposa ali, ela fala alemão. Ela falou assim: puxa, que legal. Deixa eu te contar então. Aí eu fui saber pelos funcionários que essa pessoa tá vindo um final de semana sim, um não. Um final de semana sim, um não. Ela tá indo lá na minha mini fazenda, uma mãe com 2 filhos aqui de Curitiba. E a história dessa moça é que com 14 anos ela foi para Frankfurt, na Alemanha. Ela morou a vida inteira na Alemanha, conheceu o marido dela em São Paulo por negócios. O marido se mudou para a Alemanha, mas como eles têm imóveis aqui no Brasil e tal, eles acabaram retornando para o Brasil. E ela estava angustiada com a vida no Brasil com 2 crianças. Por quê? Porque a vida na Alemanha com 2 crianças é um paraíso. Não existe nada fechado, não existe condomínio fechado, não existe um parque fechado, é tudo muito aberto. Por quê? Porque é tudo pensado para a criança. Então, ela ficou muito tempo aqui, morando na Ecoville, angustiada, porque não tinha onde levar as crianças, não se divertia com as crianças. Ela sentiu assim que as crianças sentiram essa diferença cultural. Ela falou: a primeira vez que eu vim nessa mini fazenda, eu saí daqui chorando, porque pela primeira vez no Brasil eu consegui descobrir um lugar que eu posso levar as minhas crianças. Aí eu falei: puxa, que legal, tal, beleza. Mas no final ela falou: mas o que você faz da vida? Aí eu comecei a falar: faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Tem uma escola de revolucionários aqui, a gente tem igrejas pelo país, eu treino líderes, E ela falou assim: interessante. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu consegui perceber que existia um coração desse por trás dessa fazendinha aqui. É nítido quando você pisa aqui, que você sente que por trás desse negócio tem um coração com esses valores que você está me falando. E foi ali que eu inclusive fiz uma postagem que eu falava sobre o poder da paixão quando ela se torna uma visão. Não sei se você já percebeu, mas a sua paixão, ela revela a tua visão. Você não tem uma visão de Deus para daí se apaixonar. Na verdade, tua visão está escondida atrás das tuas paixões. E de repente você começa a ter paixões, e eu comecei a avaliar as minhas paixões. Minhas paixões hoje são famílias, são pessoas. Minhas paixões hoje são diversão, a vida intensa, uma experiência, uma comida boa, pessoas se divertindo, crianças crescendo e aprendendo, sendo emancipada, sendo assim treinada para ser um ser humano relevante socialmente falando. E aí eu fiquei pensando o quanto das minhas paixões, que depois se tornaram uma visão, mudou um ecossistema. Hoje aqui em Curitiba a gente tem um ecossistema. Semana passada aqui eu estava com o Cícero Brito, na verdade não estava numa live aqui, esse é um testemunho fresquinho. Eu estava numa live, de repente a gente abriu os comentários, entrou um cara chamado Cícero Brito. E aí eu falei: entrou o Cícero, meu amigo. Cícero é um amigo meu, pastor lá de Mogi Guaçu. Aí beleza,
No outro dia de manhã esse cara me manda um áudio e fala assim, cara, você não tem ideia, o que você fez com a gente? Eu e minha esposa, a gente combinou de se suicidar. A vida não perdeu sentido. E eu estava até querendo divorciar da minha esposa para que eu me suicidasse e ela não, porque os problemas são meus. Eu sou culpado. Mas quando você entrou ao vivo, minha esposa falou assim, o Cal tá ao vivo. E aí eles entraram para me assistir. E naquela hora que eu falei assim, o Cícero é meu amigo, um pastor de Mogi Guaçu, ele desabou. Por quê? Porque ele falou, Cal, esse ano eu já fui chamado de fenômeno, fui chamado disso, daquilo, bandido, você é fera, você não existe, você é isso, você é aquilo, mas ninguém me chamou de pastor. Fui chamado até de multimilionário. E mal sabe essas pessoas que de multimilionário eu não tenho nada, eu sou quebrado, minha vida é uma farsa. E aí ele falou assim, sexta-feira eu tô indo para Curitiba. Curitiba é minha última chance de vida. Se eu for para Curitiba e as coisas não mudarem, eu desisto. E por incrível que pareça, esse cara pegou o carro, saiu de São Paulo, veio para cá com a esposa dele, passou 3 dias na minha casa. E esse cara olhava a mini fazenda, ele olhava a igreja no cinema, ele olhava um churrasco que a gente fazia aqui, outro churrasco que a gente fazia ali. E ele falava, cara, não é possível que vocês são de verdade, não é possível. Eu tive que vir aqui ver, porque 6 anos eu conheço vocês. Sempre eu via e tal, mas no fundo a gente já está acostumado, né? As pessoas são uma coisa, uma outra. E resumindo, esse cara foi embora ontem falando... São uma coisa e mostram outra, né? Isso, mostram uma coisa e são outra. E ele falou assim, ontem, eu tô indo embora, mas essa semana ainda, se a casa aqui fechar, eu tô me voltando para cá. E aí eu fico olhando e pensando, cara, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada por quê? Porque a religião existe para consertar o quebrado. Mas o reino de Deus existe para trazer sentido ao perfeito. O reino de Deus existe para dar sentido ao perfeito. Era o sentido que o jovem rico estava procurando em Jesus, tendo tudo, seguindo todos os mandamentos, sendo bem sucedido. Mas ainda assim ele sentia que faltava algo. E é ali que Jesus ele fala, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Que adianta você conquistar posses? E acho que essa era a grande drama de Salomão. Salomão corria, chegou um dia que ele falou assim, tudo vaidade, é tudo besteira, é tudo passageiro. Por quê? Porque Salomão entendeu uma coisa, eu preciso de sentido, preciso ter sentido, as coisas precisam fazer sentido. Sabe, sentido é o que te dá razão para você arrumar a cama de manhã que você vai bagunçar à noite. Sentido é o que traz para você o ânimo de você arrumar todo dia uma casa que 3 crianças colocam de ponta cabeça no final do dia. Tem que ter sentido. E de repente a gente começa a entrar num clima depressivo, numa coisa, numa vida, numa salobra, uma coisa sem vida, uma água parada. E quando a gente menos percebe, a gente perdeu o sentido da vida. Jesus quer trazer sentido para a tua vida. Não interessa o que você optou pela vida. Se você é um grande empresário, se você é um grande missionário, se você é uma grande funcionária, se você é uma grande dona de casa, Jesus tem sentido para você. Jesus quer dar sentido para aquilo que você faz. Porque o fermento ele traz sentido para a massa. O fermento ele faz a massa ser aquilo que ela nasceu para ser. Levedar a massa. Um pouco de fermento leveda, infla, incha. Imagine que o fermento ela tem essa a farinha ela tem essa capacidade de se tornar fofinha, porque ela incha, mas ela depende de alguém, depende do fermento. Não basta você ser uma farinha dentro do saco. Você precisa ser uma farinha dentro do bolo, você precisa ser uma farinha dentro do pão. Você precisa ser uma farinha no processo finalizado dela. Só que para isso você precisa de sentido. Quando você tem sentido, você tem fermento e você é fermento. Você estava falando no começo sobre estado de mental, de conforto. De conforto. Você terminou concluindo aquilo ali? Tô cozinhando esse assunto ainda, tô inventando essa teoria ainda, mas é uma coisa muito louca que eu percebi hoje. A Andressa está dizendo, eu vejo muitos cristãos que se sentem presos a empregos onde não tem alegria pela questão financeira.
O que vocês poderiam falar da relação do cristão com o dinheiro? Ixi, isso aqui daria uma live inteira. Quer falar? Senão eu vou falar muito. Você falou relação que do cristão com o dinheiro. Uma live inteira. Eu brinco assim, né, que... Vamos dizer, eu cresci numa família onde nunca faltou dinheiro, né? Mas também nunca tive na minha conta o dinheiro que eu quero ou que eu quisesse. Então, eu até estava falando para uma amiga minha semana passada, que o meu sentimento é assim, ó, eu tenho uma herança e eu sei que qualquer coisa que acontece comigo, aquilo pode servir para mim. Então, eu não vivo num sentimento de medo, eu não vivo num sentimento de que vou ficar sozinha, de que vou ficar abandonada, de que vai faltar alguma coisa. Mas não necessariamente eu preciso ter esse dinheiro na minha conta. Interessante, né? E eu falei assim, é assim que a gente devia se sentir com Deus. Por quê? A Bíblia fala que Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. E a gente tem tantas promessas. E o que acontece? A gente quer ver as promessas na conta, sabe? A gente quer muitas vezes ter o dinheiro na conta para acreditar que Ele tá cuidando de tudo. E eu sou feliz não tendo muito dinheiro na conta. Eu sou feliz sabendo que o meu pai tem o suficiente e qualquer coisa Ele tá olhando por mim, Ele tá cuidando de mim. E essa é a fé que a gente precisa exercer muitas vezes, porque a gente quer enxergar a provisão toda. Se você enxergasse a provisão toda de Deus, acho que não cabe a provisão de Deus na tua conta bancária. A provisão de Deus não cabe na tua casa. A provisão de Deus ela é infinita. Deus fala que a água da qual nós bebemos, a fonte que jorra dentro da gente é uma fonte inesgotável. E esse é o sentimento que eu acredito que a gente deve tomar posse disso. Sabe, o sentimento assim, nunca vai faltar. Eu nunca vou ficar sem. Existe um pai que está cuidando de mim. E isso é uma verdade para mim. Quando você estabelece essa verdade sobre você, você vai lidar com o dinheiro sem medo, né? Você vai entender o sobrenatural que está por trás daquilo que você tem, né? Então, vamos dizer, hoje, por exemplo, eu tô andando com um carro de 1989. 1999. É um carro antigo, mas eu me sinto andando vamos dizer, sei lá, se um Porsche tivesse 7 lugares, não existe Porsche de 7 lugares. Por quê? Porque eu tenho um sentimento de que eu tenho a provisão que Deus quer me dar hoje, sabe? Então a gente precisa se sentir milionário com o dinheiro que a gente tem, sabendo que quem está nos dando essa provisão para hoje é milionário, sabe? Você tem um pai milionário que está olhando por você. Então hoje eu tô feliz com o meu carro de 1999, sempre erro o ano, porque eu sei quem tá por trás dele. E eu acho que muitas vezes o sentimento de miséria que a gente tem é porque a gente tá servindo o Deus errado. Porque o Senhor miserável, na verdade, é o diabo. O Mamon, ele é um Senhor miserável. Porque ele vai te gerar um sentimento de miséria mesmo você tendo muito. Ele vai te gerar um sentimento de miséria mesmo você sendo muito bem sucedido nas suas redes sociais. E esse sentimento de miséria você não vai conseguir se livrar se você não tiver o Senhor que tem a riqueza verdadeira, que tem a riqueza que nos tira o sentimento de miséria. E é só esse Senhor que tem essa capacidade de fazer isso com a gente. Exato. Então aquela mulher, ela estava no poço buscando água porque ela precisava de um suprimento momentâneo. E aí Jesus fala, olha, se você beber da água que eu te dou, você não vai mais ter o sentimento de miséria e de falta que você está tendo vindo aqui nesse poço todo dia buscar um pouco de água. É interessante que se o reino de Deus dependesse de dinheiro, Deus dava dinheiro pra gente fazer o reino de Deus. Então tem muita gente que está letárgica, tem gente estacionada, tem gente que está infrutífera,
dando desculpa que não tem dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro. O reino de Deus é feito sem dinheiro. Ele é justiça, alegria e paz, 3 coisas que o dinheiro não compra. Senão os ricos seriam os nossos missionários. Então, o dinheiro sim, ele é importante, mas ele tem assim a sua importância. E a sua importância, ela não é suprema, a sua importância não é... Ele não é... Ele é servo, né? Ele é tipo, se tiver a gente faz mais rápido, se não tiver a gente faz mais devagar, então tá tudo bem. Mas a gente vai fazer. Mas assim, ó, para resumir, a gente pode fazer uma live só sobre isso aí. Tem muito pano para manga, mas para resumir, eu te faço a pergunta: tua última confraria entre amigos que você fez esse final de semana, talvez você fez um churrasquinho e tal. A minha pergunta é: se você tivesse 2 milhões a mais na tua conta hoje, você estaria sentado com as mesmas pessoas que você está sentado hoje na mesa? Se você tivesse 2 milhões na conta hoje, você estaria sentado com as mesmas pessoas que você senta hoje na mesa? Ou será que você estaria já com outro círculo de amigos, morando em outro bairro da cidade? Nos finais de semana estaria já no terraço da cobertura do amigo que comprou a cobertura, não sei da onde. Porque se você, com 2 milhões, você não estivesse na mesa que você já está na mesa errada. Por isso que as coisas não acontecem na tua vida. O dinheiro não pode definir as tuas relações, muito menos os teus objetivos de vida. Tem muita gente que hoje faz o reino de Deus porque não tem dinheiro. Por isso que serve na igreja, mas se tivesse dinheiro, não serviria na igreja. Se tivesse dinheiro, não estaria tocando louvor. Se tivesse dinheiro, não lideraria um grupo doméstico em casa. Por isso não tem dinheiro. A questão é, se o dinheiro me tira do que eu deveria estar fazendo, Deus ele é muito sábio em não liberar dinheiro pra gente. Então eu acredito que a gente tem que chegar num ponto que a gente precisa estar pronto. Deus, manda dinheiro que eu estou pronto. Por quê? Porque o dinheiro não vai mudar a minha rotina. O dinheiro não vai mudar os meus valores. O dinheiro não vai mudar as minhas relações. Por quê? Porque as minhas relações não estão baseadas na minha classe econômica. Minhas relações não dependem do carro que eu tenho. Minhas relações não podem depender. No mundo depende. No mundo você escalou na vida baseado na seu status social. Por isso que as pessoas elas dão a vida para ter um pouquinho mais de dinheiro e dão o fígado, deixam o fígado empenhorado para comprar um carro em 60 vezes sem entrada. Porque o valor delas está no que elas têm, o valor delas não está no que elas são. Elas não descobriram quem são. Por isso que elas precisam se afirmar com uma casa que elas têm, mas a casa não está quitada, o carro que elas têm, mas o carro ainda é do banco. Eu tava pensando, né? Até qual que foi o máximo de poupança que a gente já teve na vida, nós dois? Tipo, até quanto que a gente já conseguiu juntar, assim, tipo, de um mês pro outro, assim, poupança? Quanto que a gente conseguiu juntar? Nada. Eu nunca juntei poupança. O propósito do dinheiro é gastar. Ó, a poupança que eu juntei foi meu avô que juntou pra mim 7 mil reais, que ele abriu uma conta quando eu era pequenininha. E aí, quando eu casei, acho que com 20 anos, eu tinha 7 mil reais na conta. Acho que foi o máximo de poupança que a gente já teve. O resto, tudo que, tipo, entra, vai saindo, assim. Só que não é no sentido de imprudência, né? Não é imprudência. Porque às vezes as pessoas olham pra gente, tipo, tem uma casa grande, não sei o quê. Mas a gente não tem... Entende? Tipo assim, a gente tá contando algo que a gente crê mesmo. Não é uma coisa assim que a gente tá falando aqui, mas a gente tem ali 100 mil reais estocado, né? Tipo assim. Porque qual o sentido de estocar quando você tem uma fonte? Quem estoca duvida da fonte. Quanto mais você tem medo de gastar, mais você está duvidando que existe uma fonte inesgotável de recursos sobre tua casa. O propósito do dinheiro é gastar. Obviamente que você tem que gastar sabiamente, que você tem que gastar com responsabilidade, você tem que gastar sem esbanjar, sem desperdiçar. Mas cuidado, porque aonde sobra dinheiro, falta generosidade. Alguns dias atrás a Aline fez um momento especial de oferta no culto e ela usou a seguinte frase: no reino de Deus não existe sobra. E aquilo ali entrou assim, pá, e aí Deus falou comigo e falou assim: aonde sobrou algo, faltou generosidade. Porque aonde há generosidade não sobra nada, não dá tempo de sobrar. Essa é a lógica da generosidade.
Quanto mais generoso eu sou, mais escassez eu tenho. Por isso que aquela viúva pobre, ela deu mais do que todos. Porque a generosidade vem da sua pobreza, não da sua riqueza. Jesus ele fala assim, ó, os homens deram do que sobraram. Isso não é generosidade, você dá o que te sobra. Generosidade te dá o que te falta. É que o que sobra tem uma conotação de vamos ver se vai dar, vamos ver se vai não sei o quê. E aí porque você não tem propósito. Então por isso que, né, quando a gente tem o ensino de que Deus ele não, vamos dizer, o dízimo é algo voluntário do coração, não é algo que ele, não é mais uma lei sobre nós, mas é uma coisa voluntária. Não pode ser um negócio assim, vamos ver o que sobra. Não, aí tem que ver a intenção da gente trazer propósito para o nosso dinheiro, né? Então, quando você oferta numa igreja que seja, no ministério, você tá vendo o propósito ali. Né? Você não tá querendo seguir uma lei. Você tá querendo, você enxergou um propósito, você quer que esse propósito prospere, você quer que esse propósito vá para frente, você quer que, sei lá, você enxergou um valor ali. Então, provavelmente, aquelas pessoas estavam ofertando e a Bíblia fala que eles davam o que sobrava, é porque eles já não viam um propósito naquilo. É tipo assim, vou ver quanto sobrou e vou dar um... E provavelmente eles não davam nem tudo do que sobrava, né? Provavelmente eles davam um pouco ali, sei lá. E aquela viúva, ela não tinha esse sentimento. E o que Deus falou comigo, assim, a viúva não estava querendo agradar a Deus. O que acontece? Quando a gente quer agradar a Deus, a gente faz conta, a gente quer impressionar Deus, a gente quer ter o momento do culto certo para todo mundo enxergar o dano, né? Como era o caso dos fariseus. Mas quando você tem a atitude daquela viúva, ela não estava pensando em agradar alguém, porque provavelmente aquelas moedas não impressionavam nem ela mais. Provavelmente aquelas moedas que ela tinha, tipo assim, não impressionava ela. E foi aquilo que esse sentimento que Jesus estava enfatizando para nós, né? Generosidade é você perceber assim, ó, o que te constrange mais. Quando você recebe um presente de quem podia te dar 10 presentes daquele, ou quando você recebe um presente de quem não podia dar nem aquele, e você sabe que essa pessoa ela ou parcelou ou vendeu uma bicicleta de um filho para poder te honrar nisso, e de repente você olha e fala, não, mas você está me dando uma coisa que vai te faltar. Isso mesmo, generosidade é você dar uma coisa que vai te faltar. Fora isso, não existe lógica na generosidade. Chame de qualquer outra coisa. Chame de boas ações, obra social, caridade, fraternidade, doação. Mas generosidade é uma doação com sentido. Quando eu dou de mim, quando eu falo, não, hoje eu não vou almoçar, para que ele almoce. E não é um sentimento de, eu tenho que fazer isso porque Deus manda. É um sentimento assim, eu quero fazer isso, porque Ele colocou o querer em mim e eu vou fazer. Exato. Tá ali o querer, se você já tem o querer, exato, você já tem tudo o que você precisa para ter uma postura dessa. Aliás, eu fico constrangido porque hoje de novo mais alguém pediu a minha conta, depositou mais uma quantia, e são pessoas que você olha, todos os dias estão escutando essa live aqui dentro de um carro, tocando... Vamos comprar sofá para a Vigília da Inc? Já dá para comprar sofá para a Vigília da Inc, né? A gente está numa campanha de arrecadações de sofás aqui em Curitiba. A gente quer fazer uma vigília com os backstages, e aí fazer tipo em formato de ringue, assim que fala, e colocar sofazinhos em volta. E aí a gente já tem dá pra comprar sofá dele. Os estúdios da igreja no cinema, a gente está equipando, está deixando muito bom. E nossa meta é ter 8, 10 sofás ali junto, misturado com as cadeiras. Mas enfim, generosidade é aquilo que te custa. O que não te custa não é generosidade, é administração. Senão uma empresa ela podia ser generosa com os funcionários, pagando salário. Nossa, como ela paga bem o salário. O salário é uma generosidade de uma empresa? Não é, é mérito. Então, é isso aí. Pessoal, a gente vai orar juntos. Vai cair que horas o negócio? Daqui a pouco já. Falta 4 minutos. E a gente quer declarar sobre você um ministério integral. Não interessa a tua função social, não interessa o ofício que você exerce hoje dentro de uma função familiar,
ou numa função de gestão administrativa, entenda que o valor fundamental dessa manhã é que todo crente está em ministério integral, todo crente. E se você é esse crente, entenda que não existe secular na sua vida. Absolutamente nada daquilo que você se envolve é sem Deus. Começa a ter Deus a hora que você chega. Então, a música que você consome, ela deixa de ser secular quando você consome. A comida que você come deixa de ser secular a hora que você come. O trabalho que você é empregado, ele deixa de ser secular sem Deus. Secular significa sem Deus a partir do momento que você foi contratado. Se você foi contratado, essa empresa contratou Deus através de você. Deus está presente na sua empresa, Deus está presente na sua universidade, Deus está presente nas suas lives, Deus está presente na sua casa. Aonde você chegar, a presença de Deus chegou. No Antigo Testamento, antes da cruz, a arca carregava a presença de Deus. Depois da cruz, você é a arca da presença de Deus. Nós somos o santo dos santos para esse mundo. É em você que as pessoas acessam o santíssimo lugar. Tá bom? Vamos orar juntos? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida, pelo prestígio, pelo privilégio de poder compartilhar com dezenas e dezenas de pessoas a Tua palavra, pessoas que são fortalecidas, que são inspiradas pela Tua palavra. Deus, eu oro para que a Tua igreja ela se expanda aos quatro cantos da terra, Pai, que é onde um justo chegar, toda impureza, imoralidade, injustiça social fuja. Eu declaro que nós somos, sim, oásis culturais. Pessoas encontram refrigério nas nossas conversas, nas nossas casas, nos lugares que nós frequentamos. Nós somos oásis sociais. Proporcionamos descanso para o cansado. Renovamos força daquele que está perdido. Pai, eu oro para que a Tua igreja se levante aos lugares altos de influência social, que nós levamos o fermento aos negócios, à política, à economia e assim por diante. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Está caindo a live, falta 30 segundos. Deixa eu ver aqui o que escreveram para nós. Amo você. Se eu tivesse dinheiro, estaria na sua casa fazendo um churrasco. Que revelação hoje no café da manhã. Eu estava questionando esse assunto para o meu esposo. Deus abençoe vocês ricamente. Libera os comentários para a gente elogiar vocês. Fala sobre o estado mental, por gentileza. Eu sonhei com vocês e vim hoje parar aqui. Já tem me tocado. Lohana, que